Você quer fazer importações pela sua empresa e não sabe por onde começar? Ou já faz importações e quer saber mais? Neste vídeo, vou esclarecer os principais pontos para a realização de importações de produtos por uma empresa. Eu sou o Vitor Maestro, sou diretor do FC Group Contabilidade, sou professor, contador e consultor empresarial. Esse canal nós trazemos para você soluções na área contábil, na área gerencial, na área administrativa, para ajudar a sua empresa. É muito importante para nós que você deixe seu like, se inscreva no canal para ficar sabendo das novidades a cada dia e os novos vídeos que nós vamos gravar. Mas diz aí para mim, você já faz importação na sua empresa? Ou quer importar produtos pela sua empresa? Escreve aí embaixo na legenda nos comentários. E o que é importação? A importação é o ingresso seguido da internalização de mercadoria estrangeira no território aduaneiro, ou seja, aqui no Brasil, a entrada de produtos estrangeiros aqui no Brasil. Em termos legais, a mercadoria só é considerada importada após sua internalização no país, por meio da etapa do desembaraço aduaneiro e do recolhimento dos tributos exigidos por lei. O processo de importação se divide em algumas fases. Temos a fase comercial, a fase administrativa, fase fiscal e fase cambial. A fase comercial é a negociação dos produtos ou serviços com os fornecedores internacionais, que pode ser através de uma visita direta, onde você vai lá no país que você quer comprar o produto, faz as negociações com os fornecedores. Pode ser através de intermediários, quando você tem um representante internacional que traz os produtos para você ver, ou até mesmo através de catálogo. É lógico, sempre quando vai fazer importação, a gente recomenda que você vá até a origem, veja o produto, levante se o produto é bom e se vai servir para você, ok? Essa é a fase comercial. Na fase administrativa, se refere aos procedimentos e exigências de órgãos do governo, ou seja, trata-se do licenciamento dessas importações, para ver se esse produto pode entrar no Brasil, se precisa de alguma norma técnica para enquadrar esse produto, se precisa de alguma licença de algum órgão ambiental do governo, entre outros. A fase fiscal. A fase fiscal compreende o tratamento aduaneiro por meio do despacho de importação, que é o procedimento mediante o qual se verifica a exatidão dos dados declarados pelo importador em relação às mercadorias importadas, aos documentos apresentados e à legislação específica, com vistas no seu desembaraço aduaneiro e recolhimento dos tributos, ou seja, quando a mercadoria chega aqui no Brasil e ela vai ser liberada para entrar no país. Aí eu tenho que fazer todo o processo fiscal, ou seja, fazer o recolhimento de todos os tributos, a gente já vai falar sobre os tributos incidentes sobre a importação, toda a documentação para que esse produto possa entrar no Brasil, vai ter a chamada Declaração de Importação, a famosa DI, que legaliza esses produtos para entrar no país. E depois eu tenho a fase cambial. E o que é a fase cambial? Diz respeito à operação de compra de moeda estrangeira destinada à efetivação do pagamento das importações. Quando há esse pagamento, sendo processada por entidade financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil e operar o câmbio, ou seja, quando você vai pagar a importação. É lógico, lembrando que nas negociações de importação, o pagamento ele pode ser antecipado, no ato da compra ou pós a compra. Muitas vezes pode ser que a mercadoria já chegou aqui e você vai pagar essa importação. Lembrando também que a cotação, o valor das mercadorias, ele é definido ali na fase fiscal, ou seja, quando entra no Brasil, quando você vai tirar a nota de importação da entrada para legalizar essa mercadoria aqui no Brasil, é que vai ser fechado o dólar, Se for a importação for em dólar, vai ser fechado ali naquele momento. Então, por exemplo, estou importando e o dólar está a 5,40, na hora que faz o desembaraço aduaneiro, então vai ser travado ali a sua mercadoria a 5,40.
Mas quando eu pago, pode ser antes ou pode ser depois, o dólar pode estar mais caro ou mais barato, devido ao quê? A flutuação, a variação cambial no mercado. E essa diferença para mais ou para menos pode ser ganho ou pode ser perca de variação cambial na sua empresa. Mas isso a sua contabilidade vai conseguir aí esclarecer e também contabilizar da forma correta. Lembrando sempre, tá? Para fazer uma importação, você vai precisar do auxílio praticamente, né, de dois profissionais. Primeiro será um despachante aduaneiro, que você vai ter que contratar justamente para fazer a liberação da sua mercadoria, né, quando ela chega aqui no Brasil, quando ela vai para a aduana, né, para a Receita Federal, para calcular os tributos ali, fazer a declaração de importação e a liberação dessa mercadoria no porto. E você também vai precisar muito do contador, né, para que ele confira a tributação que você vai pagar sobre esses produtos, faça ou te ajude a fazer a nota fiscal de entrada, né, dessas mercadorias no Brasil e depois faça a contabilização do processo de importação. Beleza? Pessoal, e quais são os impostos incidentes sobre a importação? Todo produto, né, toda mercadoria importada, né, disse que ela tem que pagar os mesmos tributos que se ela fosse fabricada aqui no Brasil. Além disso, também a gente tem o imposto regulador de importação. O imposto regulador de importação é o chamado II, Imposto de Importação. Esse imposto, seu percentual varia de acordo com o produto e de acordo com as restrições, né, que o governo quer colocar para o produto entrar aqui no Brasil. Ou seja, ele tem uma variação enorme, cada produto, né, vai ter um imposto de importação diferente conforme as normas que o governo coloca, né? Então eu posso ter um imposto de importação de 5%, 10%, 20%, 30%, 40% ou até mais, dependendo das normas que o governo colocar para se fazer, né, esse imposto de importação. Além disso, vai pagar os demais impostos como se o produto tivesse sido feito aqui no Brasil. Então, normalmente vai pagar PIS e COFINS, né? Normalmente a alíquota básica, né, do PIS e COFINS na importação, né, é 2,10 e 9,25, mas também pode ocorrer variações dependendo do tipo do produto. Além disso, vai pagar IPI, se esse produto tem IPI aqui no Brasil, né, se ele está taxado, né, a tributação do IPI também na entrada paga-se o IPI. E também vai pagar o ICMS, que é o imposto do Estado. Isso vai depender de qual unidade da federação está, né, e se a empresa tem algum benefício fiscal ou não. Então pode ser que varie muito, né, a alíquota do ICMS de acordo com o estado, produto e também se a empresa tem ou não tem algum benefício fiscal para importação. Só citando, né, os estados de Santa Catarina, Espírito Santo, o próprio Paraná, onde a gente está, né, tem alguns benefícios para fazer importação, tendo a suspensão, muitas vezes, aí do ICMS na entrada. Mas aí você tem que buscar o seu contador para ver quais esses benefícios fiscais tem, né, para que a empresa possa fazer importação e possa suspender aí, pelo menos o ICMS. Os demais impostos, imposto de importação, PIS, COFINS e IPI, tem que pagar normalmente, ok? Vamos lá. E para fazer o processo de importação, o que mais você precisa? Primeiro, a empresa ela precisa estar habilitada no radar Siscomex. O radar Siscomex é um sistema utilizado para fazer o registro e rastreamento da atuação de intervenientes aduaneiros, né? Isso está inscrito lá na Instrução Normativa 1984 de 2020. Ele concentra em um único lugar todas as informações sobre as empresas que atuam com comércio exterior no país e permite o acesso, em tempo real, às informações contábeis, fiscais e de natureza aduaneira, realizadas por cada empresa. Quando eu vou me inscrever no radar, né, Siscomex, eu tenho 3 modalidades ali que eu posso fazer a inscrição, tá? Eu tenho o radar expresso, radar limitado e o radar ilimitado. O radar expresso, né, ele oferece um limite de importação de até $50 mil por semestre, ou seja, a cada 6 meses eu posso importar $50 mil, né? Esse é o sistema mais simples e de maior facilidade na hora que você vai se inscrever, né, para poder fazer as importações. Tenho também o radar limitado, né, onde ele oferece um limite
de até 150 mil dólares por semestre. Então, a cada 6 meses, posso importar 150 mil dólares. E eu vou ter o radar ilimitado, né? Como o nome está dizendo, nesse eu posso importar o volume de mercadorias que eu quiser. Não tem limite para poder fazer as importações. É lógico que o radar ilimitado ele é um pouco mais complexo para você fazer a sua inscrição, onde vai demandar de uma série de formalidades para poder fazer o enquadramento, né? A Receita Federal ela vai pedir alguns documentos a mais para te enquadrar no radar ilimitado. Lembrando, o seu contador, né, está habilitado aí para fazer, né, essas inscrições para você, tanto no radar expresso, limitado ou no radar ilimitado, ok? E quais são os tipos de importação, né, que você pode fazer na sua empresa? Normalmente a gente classifica os tipos de importação em 3. Importação por conta própria, ou também chamada importação direta. A importação direta é quando você vai fazer a negociação direto lá com o fornecedor, vai fazer a compra, né? Esse fornecedor vai te mandar a mercadoria, vai chegar no porto, você vai contratar um despachante aduaneiro para fazer a liberação da sua mercadoria, junto com o contador vai fazer a emissão da nota fiscal de entrada e você vai trazer essa mercadoria para a sua empresa. Ou seja, a sua empresa é que vai nacionalizar essa mercadoria. Então isso é uma importação direta, ok? Lembrando aí para quem faz pequenas importações, inclusive, né, a gente tem um chamado sistema simplificado, que é a importação direta via correio ou via órgãos internacionais como a FedEx, entre outras, né, onde eles mesmos fazem também a legalização. Só que lembrando, sempre que você, independentemente do tamanho da sua empresa, tá? Pode ser até um MEI, uma microempresa, uma empresa de pequeno porte ou uma grande empresa, tá? Em toda a importação direta que você fizer, você vai ter que emitir a nota fiscal de entrada dos produtos na sua empresa, para poder nacionalizar os produtos, ok? Temos também a chamada importação, né, por encomenda. O que é uma importação por encomenda? É quando eu tenho um intermediário, uma trade company, né, uma importadora intermediária, onde ela vai fazer o processo de importação para você. Ela vai lá, compra a mercadoria, né, do fornecedor estrangeiro, seleciona essa mercadoria, faz a compra, traz, internacionaliza essa mercadoria aqui no Brasil, ela mesma faz a nota fiscal de emissão de compra e depois ela vai vender essa mercadoria para você. Então essa é a chamada importação por encomenda. Quem corre os riscos da importação e de fazer toda a legalização no país é a Trade Company, né? É a intermediária da importação, ok? E, por último, nós temos a importação por conta e ordem, onde também você vai usar uma Trade Company, né? Uma intermediária para fazer a importação. Só que nesse caso, né, muitas vezes você vai lá, negocia com o fornecedor internacional, a única coisa é que você contrata a Trade Company para poder fazer a liberação para você e depois transferir essa mercadoria para a sua empresa. Tanto na importação, né, por encomenda, quanto na conta e ordem, tá, você não vai precisar emitir a sua nota fiscal de entrada da mercadoria, porque a nacionalização vai ser feita através da Trade Company, da empresa intermediadora. Resumindo, pessoal, os passos para que você possa fazer uma importação. Primeira coisa, você tem que ter a habilitação no Siscomex, como a gente falou ali atrás, no radar, tá? Ou seja, tem que ir lá e ter o radar, né, simples, limitado ou expresso, para você poder fazer o quê? A importação dos seus produtos. Sem a habilitação no Siscomex, sem se inscrever no radar, você não vai conseguir fazer importação de produtos aqui no Brasil, ok? Primeiro passo, então, fazer a habilitação. Quem faz isso para você? Normalmente o seu contador vai poder fazer aí a inscrição para você no Siscomex. Depois, quando você vai fazer a importação, você tem que definir, né, o produto que você vai importar. Então você tem que saber qual produto você está querendo trazer, qual que é a classificação desse produto, ou seja, o NCM desse produto, ou o chamado SH, né, que é o Sistema Harmonizado, que é toma base até o NCM, né, o Código Internacional do Produto. Então você tem que ter essa definição, qual produto você vai importar. Depois, ter a especificação técnica do produto, ou seja, para trazer esse produto aqui para o Brasil, né, ele precisa de alguma norma de registro do Brasil?
Então, se é um produto alimentício, por exemplo, eu tenho que ver se aqui no Brasil eu tenho que ter registro desse produto. Normalmente vai ter que passar pela vigilância sanitária, vai ter que ter registro no mapa muitas vezes, né, entre outros, para poder legalizar esse produto aqui no Brasil. Ou muitas vezes, é um brinquedo, ou é um equipamento de segurança, por exemplo, eu tenho que ter o quê? Norma técnica do Inmetro, né, para garantir e atestar a qualidade desse produto aqui no Brasil. E tudo isso você tem que providenciar antes de fazer a importação. Outra coisa que você deve ficar atento, né? Verificar o volume que você vai importar. Por quê? Normalmente, quanto maior o volume de importação, melhor vai ser a sua negociação com o fornecedor internacional, mais fácil esse produto vem para o país e também você vai economizar o quê? No transporte, na logística desse produto, no frete, tanto marítimo quanto aéreo ou terrestre, se for, né, de algum país aqui em volta do Brasil. Né? Normalmente a gente coloca ali para o fornecedor internacional, principalmente ali quem vai importar da China, né, um volume legal de importação é acima de 30 mil dólares. Né? Acima de 30 mil dólares o fornecedor ele já vai conseguir um preço melhor para você e vai te dar uma atenção melhor. E normalmente você vai conseguir trazer aí um container cheio, por exemplo, dependendo, é lógico, do produto que você vai comprar. Mas importações acima de 30 mil dólares já são bem eficientes. Mas não tem tudo isso ou quero importar menos? Também pode, né? Você pode trazer por container? Pode, é o chamado container fracionado, né? Onde vai vir várias importações de várias pessoas dentro do mesmo container, ok? Também você tem que olhar como passos na importação, o fornecedor dos produtos, ou seja, né, de quem que eu vou comprar esses produtos lá fora. Né? Citei o caso da China, mas pode ser qualquer outro país. Então eu tenho que ir lá olhar, ver quem é o fornecedor, ver como ele produz o produto, né, como ele vai me entregar e as características que esse produto tem para que eu possa depois vender ele aqui no Brasil. Também ter a definição do preço e a negociação com esse fornecedor. Né? Quanto que vai me custar? Né? Jogar toda a parte ali de tributos para saber quanto que esse produto vai sair para você, mais o frete e todas as despesas necessárias para a importação, para que quando chegue aqui no Brasil, você faça o seu custo para poder vender esse produto. Depois, o próximo passo, contratação do despachante aduaneiro. É lógico, se você fez a compra da mercadoria, essa mercadoria vai chegar aqui no Brasil, né? Você tem que ter um despachante aduaneiro para poder fazer a legalização e a entrada do produto aqui no Brasil na aduana. Então, normalmente esse despachante aduaneiro vai calcular toda a tributação, gerar as taxas, as guias desses tributos que você tem que pagar, fazer todo o desembaraço aduaneiro, além de, né, normalmente, passar os dados para que você possa emitir a sua nota fiscal de entrada da mercadoria aqui no país. Né? Normalmente, só se você for grande e tiver um departamento de importação dentro da sua empresa e nesse departamento dentro da empresa já tiver um profissional que faça o desembaraço aduaneiro, aí é lógico que você não vai precisar contratar. Mas ao contrário, você tem que buscar no mercado aí um despachante aduaneiro para fazer a liberação, emitir a declaração de importação, entre outros dados para trazer o produto aqui para o Brasil. Também observar o tratamento administrativo, tributário e logístico, né? Como a gente falou, são algumas das fases, né, da importação, né, para poder esse produto entrar aqui no país. Outra coisa que você pode ter e buscar é o chamado agente de cargas, né, que é o que vai fazer a logística e transporte. É lógico, depende muito, né, do tipo de frete, né, CIF ou FOB que você está contratando. Né? A maioria das importações vem que o frete é pago, por exemplo, até o porto ou aeroporto aqui no Brasil. Né? Só dali, depois que faz o desembaraço aduaneiro, aí você tem que fazer a logística da mercadoria até a sua empresa. Lembrando que para pegar a mercadoria, né, no porto ou no aeroporto, tem que emitir a nota fiscal de entrada, né, dessa mercadoria para trazer, para poder fazer o transporte até a sua empresa. E quando eu faço uma importação por encomenda ou uma por conta e ordem, a trading, né, o intermediário, vai fazer essa nota fiscal para você pegar a mercadoria e trazer até a sua empresa. E por último, é óbvio, a liberação na aduana, é o último passo, né, para você fazer uma importação, que é onde você vai pagar, né, os tributos sobre a importação,
vai ter a declaração de importação, vai ter a nota fiscal que você vai emitir para a entrada e você vai fazer a retirada desses produtos, tanto do porto quanto do aeroporto. Ok, pessoal? Esses são os passos, então, que você deve acompanhar para que você faça uma importação de produtos aqui no Brasil. Sempre, como eu falei, você vai ter que ter o auxílio de um despachante aduaneiro e da sua contabilidade, que são fundamentais para te acompanhar no processo de importação. Bom, então nesse vídeo nós falamos, do processo de importação. Muitas empresas querem trazer produtos para poder revender aqui no Brasil. Tem toda uma formalidade de trabalhar com o processo de importação. Como a gente falou, existem fases, tem a fase comercial, fase administrativa, fase fiscal e fase cambial, para poder trazer todos esses produtos. E também tem vários passos que eu elenquei para vocês aí durante o vídeo para você fazer uma importação coerente. Lembrando sempre que você vai precisar do auxílio, tanto de um despachante aduaneiro quanto da sua contabilidade para fazer corretamente o processo de importação. Espero que o vídeo tenha ajudado vocês. Peço que se inscreva no nosso canal para ajudar a gente a continuar desenvolvendo esse trabalho e levando informações dia a dia para vocês. Dê seu like aí no vídeo, ajuda a gente a cada vez mais produzir melhores conteúdos. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.